Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre WandaVision, os 2 primeiros episódios dessa série da Marvel na Disney Plus, e essa primeira produção da Marvel após 1 ano e meio sem nenhuma estreia nova. É uma série que eu tava bem ansioso pra ver e eu imagino que você também. Bem, antes de começar a falar dos episódios em si, só 2 avisos. O primeiro é, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu os episódios, corre lá, assiste e depois volta aqui. E a outra coisa já é um convite pra você, porque a partir dessa semana, toda sexta-feira vai ter um vídeo de WandaVision aqui no canal, sempre comentando o último episódio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da Marvel e tá gostando da série, eu já te convido pra vir aqui toda semana pra debater um pouco comigo, beleza? O primeiro elemento que eu quero destacar nesses 2 primeiros episódios é a questão estética, porque a gente já sabia que isso aqui teria uma influência muito grande de sitcoms, afinal de contas, a ideia aqui é apresentar a Wanda e o Visão como uma família perfeita. Nesse sentido, eu acho que a Marvel acerta muito, porque aqui a gente tem uma influência clara dos anos 50 e 60, especificamente nas séries A Feiticeira e a I Love Lucy. E a gente vê que tem todo um cuidado estético realmente de botar a paleta preto e branco, o enquadramento antigo, realmente as piadas da época e tal. Então, nesse sentido, é bem interessante. Mas para além só da referência e da sátira, a gente vê que essa ideia de trazer a sitcom e da família perfeita é fundamental para a criação de mistério que a série propõe a trazer. E esse mistério se dá principalmente pautado na ausência de informações, porque tal qual os 2 personagens, a gente, o espectador, a gente não tem nenhuma informação em relação ao que está acontecendo. As coisas vão acontecendo literalmente do nada, sabe? Eles são introduzidos naquela cidade ali, sem entender muito porquê, inclusive eles ficam se questionando, em relação, por exemplo, que dia é hoje, por que hoje é especial, o que a gente está fazendo exatamente no trabalho. Perguntas que parecem bobas, mas que fazem realmente toda uma criação de tensão. E essa tensão deixa a gente também com uma sensação de que a qualquer momento pode dar algum problema, no sentido de tipo, caramba, eles vão perceber que tem algo errado, vai ter uma disruptura e vai dar problema. E isso é muito interessante porque a série aposta muito no mistério, um mistério muito forte em cima desse humor pastelão. E aí, nesse sentido, o primeiro episódio em si, ele tem um foco realmente muito grande em trazer essa relação da Wanda e do Visão, basicamente. Então não tem muita coisa ainda pra gente especular a partir do primeiro episódio. Embora no final dele, 2 coisas muito importantes aconteçam. A primeira é a cena do jantar, onde a gente vê que 2 personagens ali, o patrão do Visão e a esposa dele, vão jantar na casa da Wanda e do Visão, e aí tem ali um momento que os 2 começam a discutir no sentido de perguntar muitas coisas pra Wanda e do Visão, no sentido de quem são vocês, de onde vocês vieram e tudo mais, e eles não sabem responder. No entanto, o cara começa a engasgar do nada. Isso é claramente uma influência externa, uma coisa no sentido meio tipo, cala a boca, não faz pergunta, sabe? Então a gente vê que tem essa criação de tensão no sentido de não podemos tirar os 2 dessa zona de conforto, digamos assim. E isso se confirma no final do episódio de fato, onde a gente vê que tem alguém assistindo aquele seriado e fazendo anotações. Então isso quebra também um pouco a expectativa que a gente tava, pelo menos eu tava, de que a Wanda que criou tudo ali, como se fosse realmente uma referência direta à Dinastia M. Por que não? Aqui a gente pode até especular que a Wanda de fato tá fazendo alguma coisa, tá criando uma realidade, mas tem uma outra realidade sobrepondo a ela. Porque a gente vê que ela tá tão confusa quanto, e essa questão de ter alguém assistindo e fazendo anotações, dá a entender que tem alguém controlando aquele universo ali também. Então a gente pode especular que tem um embate de realidades entre o que a Wanda tá criando e o que essa ou essas pessoas estão criando. Já no segundo episódio, o enredo nos entrega mais informações pra gente conseguir realmente especular e contextualizar melhor o que tá acontecendo ali. Porque a gente tem a introdução aqui de 2 coisas muito importantes, 2 organizações muito importantes do universo da Marvel, que são a SWORD e a Hydra. A SWORD é uma organização parecida com a SHIELD, só que trata realmente do universo como um todo, Seria meio que a SHIELD do espaço. E a Hydra a gente já viu, em vários filmes aí da Marvel. No entanto, vale lembrar que a SWORD já apareceu também no MCU, mais especificamente na Capitã Marvel e na cena pós-crédito de Homem-Aranha 2, É aquela organização que tá ligada com os Skrulls que estão na Terra, e eles têm uma relação forte também com o próprio Nick Fury e com a Monica Rambeau, que inclusive aparece nesse episódio. E a gente vê a introdução deles logo no início do episódio, quando a Wanda e o Visão acordam assustados com o barulho do quintal, e depois que a Wanda desce, ela pega um helicóptero de brinquedo que tem o símbolo deles ali. E embora, esse momento já seja esquisito, porque é a primeira vez que a gente vê alguma coisa com cor na série, ou seja, é literalmente uma coisa vindo de fora para aquele universo, logo em seguida a gente tem a introdução da Monica Rambeau com um nome falso. Ou seja, ela provavelmente está entrando ali para tentar resgatar a Wanda e o Visão, só que ela perdeu a memória quando ela entrou naquele universo, então ela não tem mais controle dela ali. E isso a gente provavelmente vai ver depois sendo mais explorado. Além disso, a gente vê que tem uma relação com o rádio, porque quando a Wanda tá ali conversando, naquele encontro ali das mulheres da cidade, tem alguém falando, Wanda, Visão, vocês estão bem? Coisas assim, no sentido realmente de tentar fazer um resgate. Então eu acho que a SWORD tá tentando realmente ajudá-los naquele universo. Apesar da Wanda e do Visão aparentemente não conhecê-los, ou pelo menos não lembrar.
Porque a Monica Rambeau e a Wanda se encontram ali e elas não parecem se conhecer. E além disso, a gente vê que tem realmente essa confusão, né? No sentido de que a Wanda e o Visão, né, quando estão naquele modelo empacotado ali certinho da série de televisão, eles meio que vão dançando conforme a dança. Só que quando tem essas discussões, né, essas ideias deles, como eu disse no primeiro episódio, de ficar confusos, a gente vê que eles voltam um pouco a ser a Wanda e o Visão que a gente tem nos filmes. Então, é aquela questão que eu comentei da sobreposição de realidade, né, de como se a Wanda tivesse feito algo, mas alguém tivesse controlando aquilo, fica cada vez mais forte nesse segundo episódio. E a influência da Hydra a gente vê no comercial do episódio em si, que a gente vê ali que tem um comercial de relógio, né, que faz referência à Hydra, e ao Von Strucker, que se você não lembra, ele aparece lá no Vingadores 2, e foi ele o responsável por dar os poderes, ou pelo menos a gente especula que seja, né, para os irmãos, né, Maximoff, a própria Wanda e o Pietro que morreu. E por que isso também é importante aqui? Porque, como eu disse, né, tem alguém se sobrepondo na realidade. Né, a partir do momento que a gente vê o comercial da Hydra, a gente pode especular que tem uma relação da Hydra ali. E isso também se reflete mais pra frente, ao meu ver, em relação à gravidez da Wanda. Porque, né, a gente vê que tem toda essa ideia, né, de trazer a família perfeita, né, nesse formato de seriado de comédia e tal, e tem essa recorrência toda hora de falando, mas vocês não vão ter filhos, você não vai engravidar, né, a família de subúrbio e tal. E quando no final do episódio a Wanda tá grávida, né, eu logo fiz um estalo no sentido de, tipo, a Wanda, obviamente, ela não tá grávida ali do nada, uma coisa muito repentina. Mas como ela consegue criar coisas e ela molda a realidade, ela provavelmente pode ter feito esse bebê, né, dentro dela. No caso aqui, a gente já sabe que vão ser 2 bebês. Inclusive, ela tem 2 filhos nos quadrinhos também. E aí, qual seria a ligação desses bebês com a Hydra? Bom, a Hydra já tentou fazer, né, os irmãos como, né, superpoderosos para trabalhar para eles e não deu certo. Então, aqui a gente pode especular que colocar a Wanda nessa realidade, né, de uma família perfeita e fazer ela ter filhos é uma tentativa, talvez, da Hydra de criar novos superpoderosos, né, novos supervilões e pegá-los da Wanda dentro desse mundo. Né? Foi uma coisa que eu pensei e que eu acho que se encaixa muito bem. E, inclusive, né, voltando à questão da SWORD, eu acho que isso se encaixa ainda mais porque provavelmente a Hydra vai criar um conflito da Wanda com a SWORD, porque quando a gente vê ali no final do episódio o cara aparecendo com aquela roupa, né, de pegar mel e a Wanda toma um susto junto com o Visão porque o cara surge do nada, né? E aí ela usa os poderes dela pra voltar no tempo, nesse sentido, tipo, esquece daqui, vamos focar nos nossos filhos. Eu acho que vai tentar ter essa questão de manipulação de narrativa, no sentido da Hydra, né, fazer com que a Wanda pense que a SWORD, que provavelmente está tentando resgatá-los, ser o vilão, né, ser quem está querendo roubar esse bebê. Então eu acho que essa ideia, né, essa briga narrativa entre Hydra e SWORD vai ser um ponto central dessa trama. E aí, pra encerrar, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é em relação ao personagem da Agnes, a vizinha da Wanda e do Visão, que ela aparece literalmente do nada em vários momentos dos 2 episódios e ela claramente vai ter uma importância muito grande. A grande especulação aqui é que ela seja, na verdade, a Agatha Harkness, que é uma bruxa muito famosa e muito poderosa do universo Marvel. E aí faz todo sentido que ela tenha, de fato, esse prestígio e seja essa personagem, no sentido de que ela pode ser alguém que esteja controlando aquilo ali em prol da Hydra, ou seja, ela seria meio que uma pessoa infiltrada ali pra, digamos que, manipular a Wanda, sabe? E isso faz muito sentido porque, como eu disse, ela aparece do nada em vários momentos, ela fica toda hora incentivando a Wanda a fazer as coisas, de ficar realmente, né, naquele quadradinho, e também tem essa coisa que eu tinha comentado antes, ficar implantando essa ideia do vamos ter filho, a vida perfeita aqui e tal. Então eu acho que provavelmente, de fato, ela vai ser essa personagem e ela vai ter um papel fundamental nessa questão que eu disse já, né, da guerra manipulativa, né, de informações envolvendo a Wanda nesse sentido. Então, assim, de maneira geral, esses 2 primeiros episódios foram bem interessantes, eles trouxeram, né, a questão do humor que a gente já esperava, mas eu não esperava que fosse ser tão em prol realmente do mistério, realmente colocar esse humor numa situação bem de desconforto para criar uma tensão. E além disso, essa guerra de narrativas entre SWORD e Hydra me parece muito interessante. Por mais que a gente não tenha certeza ainda se é a Hydra que está trabalhando ali, me parece cada vez mais provável que seja isso. Então, assim, eu achei bem bacana que não foi só a ideia de trazer a Wanda como, né, entre aspas, a mulher louca que cria uma realidade porque é mais confortável para ela, e sim essa ideia de que ela está sendo manipulada e provavelmente quando ela descobrir que está sendo, a gente vai ter um conflito muito grande e a gente vai vê-la com ainda mais raiva e ainda mais força contra quem está fazendo isso com ela. Então, assim, início bem interessante, uma proposta bem ousada na Marvel de trazer uma linguagem cinematográfica bem diferente do que a gente está acostumado com os filmes, e eu acho que vai ter muito, muito potencial mesmo aqui a partir desse mistério. E você, já assistiu os 2 episódios de WandaVision? Coloque nos comentários sua opinião sobre os episódios e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.